Então fez-se luz. A bomba cai sobre o Japão. Mas vamos voltar ao contexto. A bomba atômica foi um grande marco na história da humanidade. Essa bomba seria a primeira a funcionar por fissão nuclear, uma reação química pouco conhecida na época, mas extremamente brutal e agressiva, capaz de destruir uma cidade inteira com explosão e ainda matar sobreviventes com radiação, também pouco conhecida na época. A ideia da bomba surgiu com a necessidade de vitória dos aliados durante a Segunda Guerra, com os cientistas americanos. Em 1941, os Estados Unidos entram na guerra. A situação no momento era: a Alemanha nazista havia chegado em seu auge e estava dominando a União Soviética. O Japão já estava controlando quase todo o Pacífico e o leste asiático, ou seja, socorro. Então, no Novo México, se inicia pesquisas ultra secretas para a criação da bomba, com sua intenção inicial de ser lançada em Berlim. Em 1945, as pesquisas chegam ao fim e as duas bombas são criadas: Little Boy, feita com urânio, e Fat Man, feita com plutônio. Seu objetivo inicial não seria mais possível, pois a Alemanha já havia sido rendida e, do eixo, só restava o Japão. Os Estados Unidos perceberam que a guerra estava em seu fim, mas, mesmo assim, para derrotar, perceberam que haveria a perda de 350 mil soldados americanos. Então, o presidente Harry S. Truman decidiu usar a bomba contra o Japão para salvar vidas e ainda demonstrar seu poder ao mundo. Então, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki são bombardeadas e o Japão se rende. Nossa, interessante essa história da bomba. Mas como ela funciona? Em 1938, 3 químicos alemães, Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner, bombardearam átomos de urânio com nêutrons e detectaram, entre os vários produtos obtidos, a presença do átomo de bário, que tem seu número atômico um pouco maior que a metade do número atômico do urânio. Deste modo, conclui-se que o urânio havia se dividido, ou em outras palavras, fissionado. Daí a origem do termo fissão nuclear. O urânio-235, ao ser bombardeado por um nêutron, forma os 2 núcleos e libera 3 nêutrons. Se conseguir atingir uma determinada massa deste elemento, que é denominada de massa crítica, a reação ocorrerá em cadeia, ou seja, isso significa que a reação ocorrerá sem controle, pois os nêutrons liberados colidirão com outros núcleos, causando as fissões. É chamada reação em cadeia, pois o produto é o reagente para outras reações. Nossa, eles foram muito malvados de jogar essa bomba lá. O sushi é tão bom. Espera, eles foram mesmo? A bomba atômica lançada no Japão não pode ser considerada um crime contra a humanidade e ser julgada isoladamente. Havia um grande contexto. A guerra no Pacífico foi iniciada pelo Japão. Soldados americanos, ingleses, franceses e chineses morreram em função desse país. Muitas famílias perderam parentes em função deles. Se eles iam se render, por que não se renderam antes? Eu entendi, mas eu não concordo com vocês. Vocês são muito malvados. Isso é tudo culpa dos americanos, aqueles capitalistas. Salvemos a mãe Rússia! Mas, voltando, quais foram as consequências? Na época do lançamento da bomba, foi um grande desastre, tanto pela destruição das cidades, mas principalmente pelo grande número de baixas infectados pela radiação. Hoje em dia, tanto em Nagasaki quanto em Hiroshima, já não se vê mais estragos físicos causados pela bomba. Porém, muitos habitantes ainda sofrem com alterações genéticas e as doenças causadas pela radiação. Também, a bomba foi um dos grandes motivos da próxima Grande Guerra, que seria a guerra indireta da Guerra Fria, que foi uma guerra que ameaçou o mundo inteiro de um holocausto nuclear. Nossa, que legal. Mas quem possui essa tecnologia hoje? Fiquei com medo agora. Existem atualmente 2 grupos de países com a tecnologia da bomba atômica: os que pertencem ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a TPN, e os que não pertencem ao tratado. Dentre os que pertencem ao tratado estão os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França
e a China. Já os que não estão, temos a Índia, Paquistão e a Coreia do Norte. Por 3 vezes, o Conselho de Segurança da ONU impõe sanções contra o Irã, quando este se recusou a suspender seu enriquecimento não declarado. O Irã alegou que as sanções são ilegais e obrigava a abandonar os direitos da TPN, desenvolver tecnologia nuclear pacífica. Nossa, que história incrível! Ainda bem que não é verdade, né? O ser humano não seria tão malvado para fazer isso. Gostei muito dessa história. Foi realmente uma explosão de emoções.